A gente está na parte de prismas, tá? Capítulo 5, na página 89, e ele fala assim, ó, qual sólido geométrico representa a planificação a seguir? Então a gente vê que pela planificação aqui, a gente tem duas faces pintadas que são opostas, né? Então, consequentemente, a única que poderia ser, né? A única que poderia ser que tem faces opostas, né? Essa aqui não são opostas, nem essa aqui, nem essa aqui. Essa aqui, ó, são três faces de um lado, então não consigo ter nenhuma face oposta. Então, essa aqui e essa são a mesma figura, basicamente. Então, só me resta aí a alternativa A, ok? Na questão 2, ele pede assim, ó, a figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva construída pelo processo de corte, vinco e cola. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, sabendo que a aresta da base mede 10 cm e a altura mede 30 cm. E serão necessários 20% a mais de papelão em virtude dos vincos, né? Então ele dá aqui os meus dados para que eu possa calcular. E você vê que ele falou construída pelo processo de determine para fabricar 500 embalagens. Se você olhar aqui, a gente tem o hexágono, né? E provavelmente esse hexágono é um hexágono que regular com medida da aresta, medida da base da aresta, medindo 10. Como é que a gente faz para calcular o total aqui que eu vou ter? Então, o total que eu vou ter, eu tenho que lembrar que vai ser as duas áreas da base mais a área lateral, né? Que vai ser a área total mais 20% dos vincos, certo? Então, eu teria isso aqui, ó. Eu teria 6 vezes L ao quadrado raiz, L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, né? Seria uma face vezes 2 mais 6 vezes a área lateral aqui, que seria a aresta da base, que seria meu L, vezes o meu H. Né? E depois disso aqui tudo, eu calcularia 20% a mais disso aqui tudo. Né? Então vamos fazer essa conta aí. Beleza, 2 simplifica com esse 4. Né? Esse 2 simplifica com esse 4, fica 2 aqui embaixo. Esse 6 simplifica com 2, então fica 3 aqui em cima. Certo? Então fica 3 aqui. Então a conta que eu vou fazer vai ser 3L ao quadrado raiz de 3 mais 6 vezes L vezes H. Posso substituir todo mundo, né? L, né? Que é o valor do lado ali da base. É 10, então vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 100. Então vai ficar 100 vezes raiz de 3, mais 6 vezes L, que é 10, vezes H, que é 30. Beleza, então eu vou ter aqui, ó, 100, ele me deu o valor de raiz de 3, que é 1,7, então isso aqui vai me dar 170, mais 6 vezes 30 dá 180, 180 vezes 10, 1.800, né? Então, esse seria o valor aqui para a minha área, e tudo isso em centímetros, certo? Então, eu teria aqui 170 mais 1.800, né? Isso vai me dar 1.970 centímetros quadrados. Se eu estiver fazendo algum erro aí, vocês me falam, tá, gente? Beleza. Essa é a área de 1. Só que eu posso calcular os 20% a mais aqui, né? E depois multiplicar aí pelos meus 50. Se eu calcular os 20%, vou multiplicar por 1,2. Né? Multiplicando isso aí por 1,2, eu vou ter aí um total de 2.364 centímetros quadrados. Depois, eu vou multiplicar por quanto? Por 500, né? Ou seja, isso aqui vezes 500 embalagens.
multiplicando isso aqui por 500, eu vou ter um resultado final de vezes 500, vou colocar aqui, 1.182.000 centímetros quadrados, né? Vamos ver se eu fiz tudo certo. Aqui é uma área, uma base hexagonal, né? Uma base hexagonal, ele dá aqui 6 faces laterais. Aqui a gente tem 10 centímetros, né? Aqui a gente tem 10 centímetros. E aqui a gente tem 30 centímetros. Então essa área lateral é 10 vezes 30, tá certo? Vezes 6, que eu tenho 6 áreas laterais. Beleza. 6 vezes 10 vezes 30. Beleza. Na área da base, a gente vai ter 6 triângulos equiláteros de lado 10, né? Então, 6 triângulos equiláteros de lado 10. Deixa eu ver aqui. 10 dividido 4 vezes 6 vezes 2. Acho que eu fiz alguma coisa errada nessa conta aqui, gente. Esqueci de multiplicar por 3 aqui, ó. Esqueci de multiplicar por 3. Só ficou L ao quadrado. E esqueci de multiplicar o L ao quadrado por 3, tá? Aqui, em vez de 170, fica 170 vezes 3, 540, não é isso? 510. Então, aqui dá 510. Logo, a minha soma aqui vai dar diferente, né? Então, essa aqui vai dar diferente. Essa aqui vai dar diferente. Beleza, 510 mais 1.800 vai me dar 2.310. Vai me dar 2.310. E fazendo essa conta, vezes 1,2, 2.310 vezes 1,2, mais 20%, né? Dá 2.772. Consequentemente, vai mudar aqui o meu final aqui. Isso aqui vezes 500 vai me dar 1.386.000. Dá isso aqui, né? Já que a gente achou isso aqui, agora a gente precisa fazer o processo de conversão, né? De centímetros para metro. Então a gente elimina essa alternativa, essa e essa. Qual seria a resposta certa na opinião de vocês? Se eu fizer essa conversão de centímetros para metro. Sei, Lucas, certinho. Gente, então, para eu calcular a área total, o que eu fiz? Eu calculei a área das bases, certo? Depois que eu calculei a área das bases, calculei a área da lateral e somei. Fiz a área total dos dois, certo? Depois que eu fiz essa área total, o que eu fiz? Eu somei, calculei os 20% e multipliquei pelas 500 embalagens que ele me falou no exercício. Beleza? Eu não sei se vocês resolveram exercícios aí, né?
mas eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem, porque eu perguntei, tem alguma dúvida, gente? Teve algum exercício que teve dúvida que vocês não resolveram? Fala aí para mim. Porque eu preciso saber, gente. Se resolveu, fala, resolvi, teve dúvida e tal. Se não teve dúvida, fala, não tive dúvida. Né? Se não resolveu, fala, não resolvi. Por quê? Porque eu consigo saber o que eu vou fazer na aula, gente. Tá? Porque se eu for resolvendo exercício aqui, não vai adiantar. Né? Vocês têm que tentar fazer o exercício. Então, se alguém resolveu não teve dúvida, eu continuo com a matéria, entendeu? Vai depender de vocês. Então, ó, só teve duas que não resolveu, o restante que está calado, três que não resolveram, o restante está calado. Eu acredito que tem resolvido e não tenha tido dúvida, né? Então, vou continuar aqui falando sobre volumes, tá? Então, o pessoal que não resolveu aí, como é minoria, aí vocês façam depois os exercícios. Vou falar de volume. O que é o volume, gente? O volume é uma região padrão, né? Quando a gente considera três dimensões, né? Então, quando a gente considera três dimensões, a gente tem aqui comprimento, largura e profundidade, né? Quando a gente tem essas três dimensões aqui, a gente tem aqui a unidade de volume. Então, é cada espaço que representa uma unidade aqui dentro de um sólido maior que eu quero calcular. Por exemplo, eu tenho esses sólidos aqui. Esse é o volume 1 e esse é um sólido 2. Só que eles têm volumes iguais, né? Se esses volumes são iguais, tem alguma característica que relaciona os dois, né? Olha só, eu posso decompor o volume em várias partes e calcular o volume dessas partes, se assim eu achar melhor, né? Às vezes uma figura pode ser mais simples se eu fizer aí os cálculos separados. Vou continuar explicando. Então, se eu pegar o volume de um paralelepípedo, ele tem várias unidades aqui de comprimento e várias unidades aqui, ou seja, eu particionei ele em várias unidades. No final das contas, eu vou ver que o volume de um paralelepípedo vai ser a multiplicação desse comprimento com esse comprimento com esse comprimento. Então, esse vai ser o volume de um paralelepípedo, certo? Ou seja, é a multiplicação dos três, igual ao volume de um cubo, que é a multiplicação das três dimensões aí do cubo. O princípio de Cavalieri, né, ele fala sobre a relação entre o plano, né, que é a área que intercepta, e um plano, o plano paralelo a esse plano alfa, né? Então, ó, o volume que eu vou ter aqui, essa região dessa área, ela vai ser a mesma, né? Essa região aqui, ela vai ser a mesma dessa região aqui. Então, o volume ele pode ser calculado de maneira bem simples para cada uma delas, que vai ser basicamente a área dessa região, que seria paralela à base, vezes a altura. Vezes a altura. Então, lembrando, sempre a altura ela é medida um segmento perpendicular à base, certo? É a menor distância entre dois pontos. Então, vamos lá, simplificando. Qual seria o volume de um prisma? O volume de um prisma vai depender da área da base, né, e da altura. Então, vou pegar aqui o valor da minha altura e calcular o meu volume. Então, sempre o volume de um prisma vai ser a área da base, vai depender do sólido da base vezes a altura. Olha só, se eu tiver aqui um prisma, né, e ele fala assim, determinar o volume e a área total do prisma triangular com altura igual a 20 e a área da base formada por um triângulo de lados medindo 10, 10 e 12. Então daqui eu já venho, ó, 10, 10 e 12. Eu tenho aqui a altura da minha base, né? Eu posso pegar esses valores aqui, ó, calcular. Aqui vai ser x. Se eu pegar metade aqui, vai ser 6 e aqui vai ser 10, porque esse triângulo é um triângulo isósceles, certo? Então, 6, 10, eu vou achar minha altura x aqui, que vai ser igual a 8. Beleza. Né? Então, tem aqui cateto, cateto e hipotenusa. Achei aqui, eu consigo calcular a área desse triângulo, certo? A área desse triângulo vai ser 8 vezes 6, né? Que vai me dar aí o valor de
48, certo? 48. Beleza, então essa é a área da minha base. Beleza, se eu já tenho a área da minha base, o que eu posso fazer? Eu venho e vou descobrir aqui a minha altura, certo? Minha altura ele já deu, ó, base 48, altura 20. Então, se eu for calcular meu volume aqui, eu vou ver 48 vezes 20, 960. Acabou. Então, o volume é bem mais fácil de calcular do que a área lateral. Então, esse 960 centímetros cúbicos. Se eu olhar aqui a área, né? A área vai ser a base multiplicado por 2, então vai ser 48 mais 48. E eu tenho as faces laterais aqui, uma de 20 por 12 e duas de 10 por 20, né? Então, ó, uma de 10, duas de 10 por 20, duas de 10 por 20, mais uma face de 12 por 20. Quando eu faço as contas, acho a minha área lateral, vou somar com a minha área da base, que vai ser 2 vezes 48, certo? A área das duas bases, e eu vou ter um total aí de 736 centímetros quadrados de área. Não sei porque parou de funcionar aqui. Beleza, então, o conteúdo de área, gente, ele é bem simples, tá? Ele é bem simples. De área, não de volume, ele é bem simples. A gente só tem uma medida aí na base e a gente vai ter uma medida de altura com que a gente vai precisar para poder calcular o volume. Existem alguns casos particulares que a gente vai fazer em exercícios. Só que para essa aula, o que eu vou fazer? Eu vou deixar alguns exercícios aqui na tela e deixar um tempo para que vocês resolvam, tá? Porque, gente, se a gente não resolver exercício, não vai, tá? Eu estou percebendo que vocês deixam para fazer exercício somente na aula e vocês fazem aqueles 5 exercícios lá e tá bom, né? Vocês acham que tá bom. Eu acho que precisa um pouquinho mais de empenho de vocês. Eu não estou cobrando porque entendo o momento, mas para quem realmente quer aprender precisa fazer um pouquinho mais de exercício, pelo menos o do dia, sabe? 2, 3 exercícios que você fizer aí no dia sobre a matéria que eu dei já vai te ajudar muito. Questões 3 e 4, vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. Olha só, né? Ele fala aqui na 3 que ele tem 4 arestas medindo 16 e 8 arestas medindo 12. Beleza, ele fala que é um paralelepípedo. Então, o importante que eu preciso saber é que se eu tenho 8 arestas medindo 12, vamos pensar que eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 arestas medindo 12. E essas aqui são 8 arestas medindo 12, né? Troquei. Então, vamos colocar contrário. 8 canudos de 12, né? Então, 8 canudos de 12 já sei que vai ser os da base. Então, vou colocar aqui 8 canudos de 12. Porque se é um paralelepípedo, tem que lembrar. 8 de 12. 1, 2, 3, 4. Esse aqui vai ser o de 16. Mais outro de 16. Mais outro de 16. Mais outro de 16 e mais alguns de 12. Beleza. Então, montei aqui meu paralelepípedo. Sei que não está certinho, mas beleza. Vamos lá, montei meu paralelepípedo, tá? Aqui teria que ser assim para ficar certinho.
Eu desenhei errado, gente. Tá indo já. É isso aqui, ó. Certo? Beleza. Então, ó, aqui tá os de 12, ele quer saber a diagonal. Né? A diagonal é um segmento que liga daqui. Opa. A diagonal é um segmento que liga de um vértice ao outro do outro lado. Né? Daqui a aqui. Como é que eu calculo isso aqui? Eu falei com vocês que seria... Né, tem expressão que usa essa diagonal e essa altura. Certo? Então, é basicamente, a diagonal grandona, né, ela vai ser diagonal grandona ao quadrado, ela vai ser o produto a soma dos quadrados dos outros três lados, né? Seria a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Não é isso que eu falei com vocês? Se aqui eu tenho 16, se aqui eu vou ter 12 e aqui eu tenho 12, logo vai ser 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Né? Então, isso vai ficar aqui 144 mais 144, que vai me dar 288, mais 16 ao quadrado, que é 256. Eu vou ter um total aí de 288 mais 256. Isso vai me dar 544. Beleza. Então, é a raiz de 544, é o que eu quero. Né? Se eu quero a raiz de 544, eu posso simplificar, né? Fatorar esse número aqui. Beleza, fatorando esse número, eu vou achar aí 4 raiz de 34. 4 raiz de 34. Essa é a minha resposta da número 3. Beleza? Então, ele me deu as informações aqui, eu consigo desenhar. Mesmo se desenhar, eu consigo, gente. Por quê? Porque eu sei que, já que tem 8 canudos, eu tenho 2 arestas aqui e uma dessa aqui. Logo, eu posso colocar aqui e achar. Não preciso fazer o desenho. Mas fala, Roma, eu não sabia fazer o desenho. Não precisa, tá? Eu só fiz o desenho para ficar bem mais visual. Vamos para a próxima questão, que seria a questão 4. Na questão 4, a gente tem o quê? Ele fala aí que tem essa figura e quer calcular aí quanto que vai custar a embalagem, né? Então, não tem muito o que fazer aqui, né? Ele me dá aí a área, eu sei que a área de um triângulo, né? A área aí vai ser base vezes altura dividido por 2, ou se for equilátero, eu tenho L ao quadrado raiz de 3. A área de um triângulo vai ser L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Não tem... Isso aqui já está passando batido. Toda a questão está com isso aqui, então provavelmente isso é bastante importante. Né? Então eu tenho aqui, já que eu vou calcular minha área, ficaria L ao quadrado, 8 ao quadrado, que vai dar 64. 64 dividido por 4, né, que vai me dar 16, raiz de 3. Beleza. E ele falou que essa figura aqui, ó, ele não tem tampa, é só o fundo. Então ele só tem uma base. Então ele só tem uma base, essa é a minha área da base. Qual vai ser minha área lateral? A minha área lateral, ela vai ser o quê? A área lateral, ela vai ser o meu H, que é 6 raiz de 3, vezes o meu 8, né? Vezes 3. Por quê? Porque eu tenho 3 áreas laterais aqui, certo? Iguais aqui. Beleza, então vou fazer essas contas. Então vai ficar aí 3 vezes 8, 24. 24 vezes 6, né? Vai me dar aí um valor de 144. Então eu tenho 144 raiz de 3 mais 16 raiz de 3. No final das contas eu vou ter 160 raiz de 3.
Beleza, 160 raiz de 3 é o valor da minha área de 1. Se eu quero calcular o preço, né, ele vai me dar aqui raiz de 3 é igual a 1,7, eu vou fazer essa multiplicação aqui, vezes 1,7, vou achar aí 272, né, centímetros quadrados. Se cada centímetro quadrado custa 0,5, então eu vou fazer 272 vezes 0,5, né? Fazendo essa conta aí, para achar quanto que eu vou ter em preço, vai me dar 13,60. Muito bem. Então, esse é o valor da embalagem aí, 13,60. Beleza, gente? Alguma dificuldade? Tem alguém que não conseguiu acompanhar alguma coisa? Beleza, se estão calados é que está acompanhando. Vamos fazer essas questões. Deixa eu ver que horas são. Acho que dá tempo de fazer. Questões 5, 6 e 7. Não vai dar para fazer todas aqui não, mas pelo menos para vocês tentarem fazer aí vai dar um tempinho, tá? Então, questões 5, 6 e 7. Olha só, essa vai ser a última questão de hoje, tá? Eu espero que vocês resolvam as outras duas. Eu não vou resolver nessa aula. Isso aí, Isadora. Olha só, vamos pensar aqui. As duas têm a mesma altura, né? Então, a área da base de uma. A área da base de uma vezes a altura vai ser igual à área da base de outra, chamar de ABzão, vezes a altura. Beleza? Vai dar tempo de explicar a 6 hoje não. Tenta fazer a 6 e a 7 hoje e eu explico elas amanhã. Então, ó, a área da base de uma vai ser proporcional. Então, o volume vai ser igual nas duas, certo? Só que a altura é a mesma. Então, se eu dividir a área da base maior dividido pela área da base menor, né? Não, ele pediu a área da base menor dividido pela área da base maior, eu vou ter essa relação aí, porque as alturas elas vão se cortar, ou seja, se eu fizer a proporção de volumes. Então, ficaria 16.000 dividido por 25.000. Né? Olha só que interessante que vai acontecer. Vai ficar 16 sobre 25. Só que isso aqui vai ser a proporção de áreas. Só que área eu sei que vai ser a área menor ao quadrado, que é 1 quadrado, certo? Dividido pela área maior ao quadrado, que eu vou chamar de Lzão ao quadrado. Então, já que ambas estão ao quadrado, se eu fizer 16 dividido por 25, né, eu vou achar a minha resposta. Ou seja, A dividido por L, se eu passar a raiz quadrada para o outro lado, eu vou achar a razão de 4 quintos. Né? E a razão de 4 quintos é igual a 0,8. E essa é a minha resposta aí da alternativa D. Né? Eu tenho a questão 5. Beleza? Então, aqui eu tenho 0,8. Fechou, galera? Então, o que eu quero de vocês, gente? Fazer exercício, gente. De verdade. Estou sentindo uma falta aí de participação, em geral, da turma. Estou sentindo falta de entrega de atividades que eu estou acompanhando na plataforma. E vocês lembram que são 10 pontos aí de atividades, beleza? Então, ó, só fiquem espertos aí, fiquem ligados na participação de vocês. Era só isso que eu tinha para falar hoje. Façam exercícios, até amanhã e um abraço.